Entidades da sociedade civil e dos direitos humanos, como a Comissão Arnes e a Conectas, apresentaram nesta semana denúncias às Nações Unidas contra o governo Bolsonaro sobre as investigações relativas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, assassinados na floresta amazônica. As organizações querem que o governo aprofunde as investigações sobre os assassinatos, especialmente sobre os que passam ter ordenado o crime. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Murilo Pajola, jornalista do Brasil de Fato, em Labras, no Amazonas. Boa noite, Murilo. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Cosmo? Tudo bem, Ana? Prazer falar com vocês. Estou à disposição aqui para esclarecer mais informações sobre o caso do Bruno e do Dom. Murilo, eu já te entrevistei várias vezes na Rádio Brasil Atual, durante o jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, e agora, pela primeira vez, falando contigo aqui no Revista Brasil TVT. Murilo, desde a descoberta dos corpos, que depois veio a se confirmar do Bruno e do Dom Phillips, assassinados cruelmente no Amazonas, quais os desdobramentos de lá para cá? O que se sabe até agora sobre possíveis mandantes deste assassinato, Murilo? Olha, a Polícia Federal, logo no começo das investigações, descartou a possibilidade de que houvesse mandante e de que houvesse uma organização criminosa por trás dessas mortes. Depois, a repercussão negativa foi muito forte e a Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, questionou essa conclusão da Polícia Federal. No Brasil, de fato, nós mostramos um relatório da Univaja, ao qual eu tive acesso, que demonstra que, na verdade, há uma estrutura profissional ali na terra indígena Vale do Javari voltada para saquear os recursos naturais que são por lei dos indígenas. Então, a gente mostra nessa reportagem que a EVU, que é a equipe de vigilância da Univaja, coordenada pelo Bruno Pereira, identificou, por exemplo, 6 grupos de pescadores e caçadores ilegais, formados por até 8 homens armados, que levavam nas incursões para dentro da terra indígena quilos e quilos de sal e quilos de gelo. As embarcações tinham capacidade para transportar até 12 toneladas de carne retirada ilegalmente da floresta. Então, todo esse cenário nos demonstra que há sim uma estrutura de organização criminosa por trás dessa atuação. Então, a própria Polícia Federal começou a rever essa linha e começou, nas suas notas que divulga a imprensa e entrevistas, a adotar um tom diferente. Mas o fato, Cosme e Ana, é que eles prenderam até agora 4 pessoas por suspeita de envolvimento nesses crimes. Um desses suspeitos, que é o Ozenei Oliveira da Costa, nega ter participado. O restante dos suspeitos, os outros 3, admitem participação. Segundo a história que a Polícia Federal conseguiu coadunar até agora, o Pelado estava navegando pelo rio Itaquaí, encontrou o Bruno Pereira e o Dom Phillips. O Bruno Pereira já era um desafeto do Pelado por estar levantando informações sobre a atuação ilegal do Pelado dentro da terra indígena e repassando para as autoridades. O que os indígenas lá do Javari me dizem é que o Bruno Pereira estava, de fato, conseguindo comprometer, do ponto de vista policial, esses pescadores, viu? Eles estavam muito preocupados de que as investigações iriam chegar até eles. Os indígenas da EVU, da Equipe de Vigilância Indígena da Univaja, me dizem também que eles estavam até conseguindo coibir um pouco as iniciativas, digamos assim, menos profissionais de invasão, de caça e pesca ilegal dentro da terra indígena. Então era um trabalho que estava surtindo efeito. E a partir do momento que o Pelado encontra o Bruno Pereira nesse rio, no rio Itaquaí, a 2 horas de distância de Atalaia do Norte, a principal cidade da região, eles se envolvem então numa discussão e o Bruno Pereira termina morto. A Polícia Federal, fazendo a reconstituição do crime, ela diz que o Bruno Pereira foi alvo de mais de um disparo de arma de fogo e que o Dom Phillips teria sido alvo de um disparo de arma de fogo. E que o Bruno Pereira, armado, teria reagido aos tiros que partiram, em primeiro lugar, do Pelado
e de outros pescadores e ribeirinhos que estavam ali com ele no momento. Então, que o Bruno se defendeu, que ele teria sido a embarcação onde eles estavam navegando pelo rio Itacoaí, teria sido inicialmente alvejada por esses disparos, e ele perde o controle ou joga a embarcação para uma área de mata ali na beira do rio, uma área de mata seca, de galhos. Aquele barco entra naquela área com galhos, né? Fica a marca ali daqueles galhos abertos pela embarcação. Os indígenas, na segunda-feira, dia 6 de junho, os indígenas Canamari me disseram: Murilo, ali naquela região, no rio Itacoaí, nós encontramos uma marca de uma embarcação que teria sido empurrada abruptamente para dentro da vegetação. E depois da investigação da Polícia Federal, confirma essa alegação dos indígenas, né? Então a gente percebe também, Cosme e Ana, que os indígenas estavam corretos desde o primeiro momento. Eles apontaram a atuação do Pelado como sendo o principal responsável por essa morte no mesmo dia, tá? No mesmo dia. Eles nem pestanejaram. E por que isso? Porque o Pelado estava ameaçando o Bruno e o Dom. O Pelado havia passado com outros pescadores em frente à base de vigilância indígena no rio Itacoaí, perto de um lago chamado Lago Jaburu, teria mostrado armas no sentido de fazer uma ameaça para a equipe de vigilância indígena. O Dom Phillips registra, então, faz um registro fotográfico desses pescadores mostrando armas para os indígenas, e aí, na sequência, eles deixam a base de vigilância indígena, Bruno e Dom, nessa embarcação, uma embarcação de alumínio, uma embarcação de porte pequeno, até cabem ali 7, 8 pessoas sentadas, e durante esse trajeto é que ocorre isso que a polícia e os indígenas estão descrevendo como uma emboscada de pescadores ilegais, desses ribeirinhos, 4 pessoas envolvidas até agora, contra o Bruno Pereira e o Dom Phillips. Murilo, eu queria agora falar um pouco sobre a FUNAI. Saiu um documento elaborado pelo INESC e pelo INAM nessa semana, falando que a FUNAI, no governo Bolsonaro, se tornou uma entidade anti-indigenista, porque pela sua atuação, pela quantidade de militares envolvidos e colocados em postos de lideranças. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa realidade da atuação da FUNAI, sobre esse caso, sobre a relação com o Bruno, que estava exonerado, sobre outros servidores, sobre essa relação com o INAM também, que é a associação que representa esses servidores, se de fato isso é visto aí no território. É visto sim. O que a gente percebe aqui na cidade, por exemplo, onde eu estou em Lábrea, é uma cidade de cerca de 40, 50 mil habitantes. A maioria da população mora, como eles dizem aqui, no interior, que são as áreas rurais, as áreas de comunidades ribeirinhas e indígenas. E a FUNAI é uma presença muito forte aqui na região. A FUNAI e outras organizações indigenistas do terceiro setor, tá? Mas a FUNAI, por ser Estado, por representar o Estado, ela é uma referência e ela é, muitas vezes, a única presença do Estado em algumas comunidades, junto com a saúde e a educação escolar indígena. Por isso que essas questões todas confluem junto com esse acontecimento trágico do assassinato do Bruno e do Dom. O que significa dizer isso? Significa, primeiro, dizer que o Bruno se afastou da FUNAI porque percebeu que estava sendo boicotado na FUNAI por conta de uma pressão que vinha da cúpula do órgão, chefiado pelo delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier. A última vez que eu conversei com o Bruno foi em fevereiro desse ano. E o Bruno, já naquela época, me relatou exatamente isso. Ele fez uma entrevista em off comigo, ele não quis que eu publicasse, porque ele já estava sendo alvo de ameaças e represálias, mas ele me disse que a pressão sobre ele dentro da FUNAI era enorme e que ele tinha decidido, então, deixar a FUNAI para poder trabalhar ao lado dos indígenas. Ele percebeu que a FUNAI não o deixaria proteger os indígenas. Por quê? Porque lá em 2019, pouco antes dele ser exonerado do cargo,
de chefe do Departamento de Indígenas Isolados e de Recente Contato, ele havia feito uma operação que queimou cerca de 60 balsas de garimpo justamente lá na terra indígena Vale do Javari. E aí, o que a INA, que é a Indigenistas Associados, a associação que congrega os servidores da FUNAI, e o INESC detalham nesse dossiê, e tem uma matéria sobre o dossiê também no Brasil de Fato, o telespectador pode entrar lá e conferir um resumo desse dossiê, Sim. é que a FUNAI se transformou num paraíso dos ruralistas e dos militares. Isso é a FUNAI hoje. O Bruno me contou uma informação de bastidor muito interessante. Ele disse, Murilo, quando eu estava para cair como chefe da CGI, que é o Departamento de Indígenas Isolados, o Franklin Berg Martins, que é um militar das Forças Armadas, que chefiava a FUNAI, era presidente da FUNAI naquela época, chamou todos os coordenadores, todo o alto escalão da FUNAI, fez uma reunião lá em Brasília e disse, gente, eles estão vindo e eles vão arrebentar com tudo. Palavras do Bruno Pereira para mim em fevereiro desse ano. E de fato isso aconteceu. A influência ruralista da FUNAI, ela tem a digital do Naban Garcia, um ruralista poderoso, inimigo autodeclarado da demarcação das terras indígenas e também da reforma agrária. O repórter Igor Pereira foi para o Maranhão recentemente e lá ele descobriu a influência do Naban Garcia sobre pistoleiros que atuam na região, lá no Maranhão, contra assentamentos da reforma agrária. Então, essa é a direção da FUNAI, é a esse tipo de político que a direção da FUNAI atualmente responde. E como você disse, Ana, o dossiê feito pelos servidores da FUNAI e pelo INESC detalha a influência dos militares dentro das coordenações locais da FUNAI. A imensa maioria das coordenações da FUNAI deixou de ser coordenada por indigenistas de carreira, por servidores que conhecem a região e passaram a receber militares. Em alguns casos, como aqui em Labra, militares que nunca tinham pisado aqui na região. Ou seja, não detêm o conhecimento técnico necessário para implementar uma política correta de auxílio aos povos indígenas. Então, tudo isso, para os servidores da FUNAI, tudo isso culmina com o assassinato do Bruno, fazendo uma função que deveria ser o dever do Estado. Por isso, os indigenistas ficaram indignados. Agora eles fazem uma greve. Ontem foi um dia de mobilização nacional. Tem uma matéria no site do Brasil de Fato também, assinada por mim, que conta como, inclusive, essa greve se espalhou por cidades onde tradicionalmente não tem mobilizações do campo progressista. Então isso acendeu uma centelha nos indigenistas que estão na ponta e também nos próprios indígenas de que é preciso se mobilizar. E hoje a principal bandeira deles é, sem sombra de dúvidas, o Fora Marcelo Xavier, que é o presidente da FUNAI. Murilo, nosso tempo já está chegando, se caminhando para o final, e eu quero te perguntar agora uma questão que é muito delicada, sensível. Depois de tudo isso, desse assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, e de outros assassinatos que não chegam ao conhecimento geral da população e da grande mídia na região sul e sudeste e também de fora, como é que está a situação hoje dos povos do Javari, aí na região do Vale do Javari? Como é que está a situação dos povos isolados? E mais, a segurança, eles estão temendo por suas vidas depois de tudo isso? Isso gera fato? Eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão. Olha, é até trágico a gente dizer isso, mas o fato é que quem vive no Javari e tem como pauta a defesa dos povos indígenas, sejam indigenistas ou indígenas, estão habituados a viver sob ameaças de morte. Essa é a rotina deles e sempre foi. E o que os indígenas, principalmente da Univaja, da Acavaja, que é a associação dos Canamari do Vale do Javari, me dizem, é que a rotina está voltando ao normal. O Vale do Javari, a cidade de Atalaia do Norte, uma das principais cidades lá, que conecta a terra indígena, né, do Vale do Javari, estão
ficaram assim, tiveram uma presença muito intensa de autoridades de segurança pública, de jornalistas, né? Tinha pelo menos uma dezena de jornalistas lá de todos os veículos de comunicação do mundo. Então, o que ocorre é que em um determinado momento, todos os olhos da imprensa nacional, internacional e das autoridades de segurança se voltam para a região, e quando o assunto começa a arrefecer e quando as conclusões das investigações começam a aparecer, os jornalistas, obviamente, porque não trabalham lá na região, e as autoridades de segurança pública começam a se retirar. E a velha rotina em Atalaia do Norte e no Vale do Javari começa a voltar à tona, que é a rotina de insegurança, é a rotina de medo, é a rotina de ameaças de morte. O que eles dizem é o seguinte, Murilo, um indígena me disse, nós estamos sozinhos novamente, né? Vai começar tudo de novo. Então, agora, os indígenas, vivendo um período de luto, os indígenas que trabalhavam ao lado do Bruno, começam a pensar em como reorganizar as atividades de vigilância que eles faziam e também começam a pensar maneiras de reforçar a segurança deles no território. Exatamente. A gente vai continuar acompanhando o caso e todo o desdobramento sobre isso, principalmente essa questão da segurança das lideranças e dos indígenas da região, que é a parte mais preocupante nesse momento. Ana, se me permite, lembrando, claro. O Murilo Pajola está lá em Lavras, no Amazonas, é repórter do Brasil de Fato, em loco, cobrindo toda essa questão da Amazônia e dos povos indígenas, né? Vivendo o momento da notícia, né? Exatamente. Exatamente. Conversamos com o Murilo. Pois não, Murilo. Sim. Posso só encerrar, porque o Observatório dos Povos Indígenas Isolados de recente contato, onde o Bruno Pereira atuava também, acaba de enviar uma nota de pesar muito bonita. Eu queria ler um trechinho. Sei que eu vou atrasar vocês aí. Por favor, fique à vontade. Por favor. Eles dizem aqui, com todos os sonhos indígenas, estás também nos nossos sonhos. Estás, o Bruno. Plantado hoje na terra como maniva, que é aquela muda de macaxeira, de mandioca, né, que eles usam, os indígenas usam para plantar a mandioca, plantado hoje na terra como maniva, vai fazer germinar mais florestas, vai inspirar mais vida nas aldeias que te acolheram e vai ter milhares de centímetros a mais de terra indígena na Amazônia. Esse é o recado dos colegas do Bruno Pereira, do OPI, o Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato, divulgada agora há pouco por ocasião da cerimônia de cremação do Bruno Pereira, que acontece na cidade de Paulista, lá no interior do Maranhão. Perfeito. Do Recife, perdão, interior do Recife. Isso. Recife, ótimo. Muito obrigada. Nós conversamos com o Murilo Pajola, que é jornalista do Brasil de Fatos, lá em Lavras, no Amazonas, acompanhando todo este caso em loco. Muito obrigada, Murilo, pela sua participação. Obrigado, contem comigo sempre que precisar. Abraço, Murilo, até a próxima.